E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Papo Psi. Eu sou Diarle, estudante de psicologia. Vamos falar sobre um assunto muito importante para você que deseja conhecer um pouco mais sobre a psicologia, que são as abordagens psicológicas. O que são, quais são, como posso usá-las. E o nosso convidado de hoje é o professor Yarley Brito, graduado em Filosofia pela UES, Psicologia pela FATECI, mestre em Filosofia e doutora em Educação Brasileira pela UFC, professor universitário na Unileão, pesquisador na área da educação, possui experiência na clínica psicológica, psicologia hospitalar e psicologia educacional. Desde já, muito obrigado, professor, por ter aceitado o nosso convite. Tudo bem, professor? Oi, Arley, tudo bem? Olá, pessoal. Agradeço demais pelo convite e vamos bater um papo bem legal hoje. Antes de iniciar sua atuação, o psicólogo precisa fazer duas importantes escolhas. Uma delas é a área que vai atuar e a outra é qual abordagem vai direcionar sua atuação. São diversas abordagens, cada abordagem é completa em si mesma, e elas possuem sua própria visão de homem, visão de mundo, sua forma própria de compreender as relações, a mente ou o comportamento. E hoje vamos conhecer quais são e como são essas abordagens psicológicas. Então, professor, eu acho que nós poderíamos começar explicando para as pessoas que talvez não tenham tantos conhecimentos sobre o que são as abordagens psicológicas. Ótimo, tranquilo. Bom, assim, primeiro eu queria dizer que eu não sou um especialista em todas as áreas, né? Eu acho que ninguém é, mas eu sou especialista mais na área da psicologia humanista, mas a nossa formação generalista enquanto psicólogo nos possibilita falar um pouco sobre as abordagens, né? Que eu acho até melhor a gente chamar de teoria psicológica, né? Então, vamos começar fazendo uma explicaçãozinha bem simples, né? Já que as pessoas que estão ouvindo o nosso podcast não têm um conhecimento muito aprofundado de psicologia, tá? A psicologia ela é uma ciência muito ampla, né? Tanto é que a gente diz que nós temos psicologias e não psicologia. Nós temos várias teorias psicológicas, mas todas essas teorias elas estão praticamente alocadas em um desses três grupos aqui. A gente chama as forças da psicologia. A primeira força, a segunda força e a terceira. A primeira força nós chamamos de força mentalista. Né? O primeiro grupo é o grupo das teorias mentalistas. Nesse grupo está a psicanálise, está a psicologia analítica junguiana. No segundo grupo, o segundo grupo, ele é chamado de o grupo das humanistas. Um grupo que surgiu, inclusive, em contraposição ao primeiro grupo das teorias mentalistas, né? Da psicanálise e tal. No grupo das humanistas, você vai encontrar aí, né, a ACP, né, a abordagem centrada na pessoa do Carl Rogers, você vai encontrar aí a gestalterapia, você vai encontrar psicodrama, logoterapia, todas elas muito influenciadas por fenomenologia, por existencialismo, né? E, por fim, nós temos a terceira grande força da psicologia, que a gente chama de behaviorismo, ou behaviorismos, né? Ou comportamentalismo, e aí você pode encontrar a análise do comportamento, né? A terapia cognitivo comportamental, tá? Então, nós temos aí esses três grandes campos. Vamos começar rapidinho falando da psicanálise? Bom, a psicanálise foi uma teoria que não foi criada por um psicólogo. Começar, foi criada por um médico neurologista, o Sigmund Freud, tá? Na Europa, e depois, em pouco tempo, ela se alastrou pelo mundo inteiro como uma teoria, né, para fundamentar a prática de quem queria cuidar da saúde mental. Bom, a psicanálise surgiu antes mesmo da teoria da psicologia enquanto ciência, né, e profissão surgir. Por isso que ela foi muito importante, inclusive, para que a ciência psicológica pudesse surgir. A base da psicanálise está na crença de que nós não controlamos as nossas decisões, né, como a gente pensa que controla. Nós não somos, como o próprio Freud coloca, não somos senhores de si mesmos na nossa própria casa, né? Então, nesse sentido, existe uma dimensão inconsciente influenciando todas as nossas decisões, inclusive os conteúdos da nossa consciência, e que uma hora ou outra esses conteúdos inconscientes se manifestam. Ele chama inclusive de atos falhos, né? O adoecimento pode ser até inclusive causado por uma dimensão mais inconsciente do que consciente na perspectiva psicanalítica. Então a intervenção psicanalítica, ela se baseia nessa investigação, né, sobre os sintomas e os sinais que o sujeito apresenta,
né, para ir descobrir qual é a demanda real do sujeito e tentar trabalhar aí uma ressignificação, né, a partir do processo psicanalítico. Bom, e aí o sujeito, a relação terapêutica acontece a partir do que ele chama de transferência e contratransferência, que nada mais é do que um investimento de energia, né, do cliente com seu terapeuta, seu psicólogo, psicanalista, né, e o seu psicanalista com o seu paciente na clínica, né? E a partir desse processo, eles vão juntos aí fazer o trabalho da análise. Bom, e a análise ela se faz a partir da fala, e a fala a partir de uma perspectiva, né, bem dialógica, né, bem dialética, e o psicanalista, nesse momento, vai estar aí tentando observar o dito, o não dito, o conteúdo que está sendo manifestado na fala do sujeito, o latente, e por aí vai. Bom, e nessa perspectiva, a psicanálise, então, se enquadra numa teoria mentalista, até porque ela também trabalha que existe na perspectiva de que existem três estruturas psíquicas, basicamente, né? Ele chama a neurose, a psicose e a perversão. Né? Todos nós estamos aí enquadrados em uma dessas perspectivas estruturais. O Freud chegou a teorizar dizendo que praticamente todos nós somos neuróticos, não é? Que não necessariamente todos nós somos doentes, digamos assim, mas que todos nós temos algum nível de neurose, porque a nossa sociedade nos leva, né, dentro de uma cultura neurótica, a desenvolver também essa estrutura neurótica. Bom, e aí tem as psicoses e as perversões. Bom, também. E essa é a teoria psicanalítica, né? Então, a partir da teoria psicanalítica surgiu uma outra teoria, a psicologia analítica, do Carl Gustav Jung, né? Que foi um psicanalista, só que ele discutiu, entre aspas, assim, com Freud, né? Seguiu uma linha diferente, ele pensava diferente do Freud, e ele acabou desenvolvendo a psicologia analítica, partindo do pressuposto de que, sim, existe o inconsciente, mas o inconsciente não é individual. Não é só meu, digamos assim. O inconsciente ele é coletivo. Nós compartilhamos os mesmos conteúdos do inconsciente. Tá? E ele desenvolve também uma teoria muito interessante, chamada teoria dos arquétipos, né? E ele coloca dois grandes arquétipos, os arquétipos masculino e feminino, né? Ânimos e ânima. E o Jung trabalha também com a perspectiva da teoria que ele chama da teoria da sombra. Tá? Mas ele é um teórico que, no Brasil, né, poucos seguidores, né, resolveram estudar aí a psicologia analítica, mas ela é muito interessante. Bom, nós temos aqui, inclusive, no Ceará, o Heráclito e o Felipe Jesuíno, que são dois grandes mestres da psicologia analítica. O Felipe Jesuíno, inclusive, foi meu professor, ele escreveu livros, né, sobre Freud, sobre Jung e tal, e é muito interessante, vale a pena dar uma conferida nos livros, né, que vocês podem encontrar aí na internet. Bom, e aí vamos para a segunda grande força, que é o humanismo, né? No humanismo, por exemplo, tem a teoria que eu sigo, né, que é a abordagem centrada na pessoa, desenvolvida por um norte-americano chamado Carl Rogers, tá? E a base da teoria do Carl Rogers é a crença na tendência à atualização. O que é que significa isso? A crença em que todo sujeito, entendido enquanto um organismo total, ele tem uma capacidade de buscar o que é melhor para ele em todas as situações. Sim, todas as situações, inclusive quando ele está adoecido, né? Entre aspas, adoecido. Porque, por exemplo, um sujeito que está desenvolvendo uma associabilidade, né? Ele não está querendo interagir socialmente, e a gente pode dizer que isso aí é um sintoma da depressão. A ACP não busca, né, enquadrar o sujeito em nenhuma perspectiva patológica, mas entende o sujeito enquanto alguém que está buscando algo. E aí a gente pode dizer que essa sociabilidade foi a melhor maneira que o sujeito encontrou naquele momento para lidar com uma situação adversa da vida. Né? Digamos que ele se retraiu socialmente para ressignificar algumas coisas, para ganhar tempo, para se preparar, né, para depois modificar seu comportamento, suas posturas, suas atitudes diante das situações. É importante entender isso também para desmistificar o que se diz que só procura terapia quem tem uma patologia. Muito boa, Diália, muito boa a sua reflexão, porque de fato é isso, né? As abordagens psicológicas, elas não são direcionadas necessariamente para tratar uma patologia, alguém que está com um transtorno, está doente, precisa de remédio. Não. A gente atende tanto quem precisa de remédio, está tomando, né, que tem algum transtorno mental grave, também atendemos, mas também atendemos pessoas que estão buscando autoconhecimento, autorrevelação, né? Que estão precisando de orientação para resolver algo especificamente na sua vida. A gente também, por exemplo, como psicólogos, trabalhamos no aconselhamento psicológico, né? O Carl Rogers foi um dos grandes precursores do aconselhamento psicológico.
tá? Então, é uma teoria interessantíssima nesse sentido. E o Rogers coloca que nós temos que ter umas atitudes para facilitar o processo terapêutico, né? Dentre elas, a empatia, a aceitação positiva, a incondicionalidade e a congruência, que não são técnicas que o psicólogo vai usar. Na verdade, devem ser atitudes que são fundamentadas num posicionamento ético do psicólogo. É um teórico muito bom fala disso, o Mauro Amatuzzi, num livro dele sobre ética, né, no humanismo. E é basicamente isso. Se você, ao ouvir o seu cliente, não está realmente implicado, interessado na fala dele, né, se você não realiza um movimento de não fazer qualquer julgamento, né, você não está agindo na maneira que um humanista, um acepista agiria. Então, o Roger diz, nós precisamos ser empáticos, precisamos saber se colocar no lugar dos outros, inclusive reconhecer que é impossível se colocar no lugar dos outros, né? O mínimo que nós podemos fazer é respeitar essa experiência dele, né, que ele está ali relatando, que ele está ali falando, né, a singularidade dessa experiência, tá? Mas se colocar totalmente no lugar dele, isso é um movimento impossível, né? As experiências, elas são muito únicas para cada um de nós. Nós podemos viver a mesma situação, mas vamos significar, né, essas situações de maneira diferente, né? O impacto vai ser diferente de cada um de nós. Então, ser empático não é só saber se colocar no lugar do outro, é também saber que às vezes isso é impossível de se colocar. E outro fator importante é a congruência, né? O terapeuta ele tem que realmente falar, pensar e agir conforme ele acredita, né? Ele precisa ser, então, digamos assim, de forma mais clara, sincero com o cliente dele, ao ponto, né, de, às vezes, até correr um pouco de risco de fazer o cliente se chatear, algo desse tipo, mas ele precisa ser congruente. Porque tudo que o cliente precisa é de alguém sincero, alguém verdadeiro, genuíno, para que a relação possa ser genuína. Porque se o terapeuta finge ser uma pessoa, não é, para agradar o cliente, né, o cliente vai até acreditar que conquistou ali na relação terapêutica, conquistou a confiança do terapeuta, quando na verdade é fingimento do terapeuta. E isso não é bom para qualquer relação, vai dizer o Rogers. Então, ser congruente, né, é agir de forma autêntica, né, no contato, na relação com o cliente. Bom, isso favorece, inclusive, para que o cliente também seja congruente. Isso é basicamente a ACP. E a aceitação positiva incondicional, ela significa justamente que nós vamos aceitar o sujeito como ele é, sem fazer qualquer tipo de critério, né, estabelecer critério de valor, criar qualquer tipo de regra, qualquer julgamento. Nosso posicionamento não é de dizer ele está certo ou está errado, não nos compete quanto psicólogos, né, fazer isso, e a ACP leva isso às últimas consequências, inclusive numa perspectiva de conceito, né, que é a aceitação positiva incondicional. E aí nós temos uma outra teoria humanista que é muito importante para a terapia, né, que ela surge aí, né, a partir do momento em que filósofos estudando percepção criaram a teoria da Gestalt, né, a Gestalt Theory, e aí surge alguém interessado em converter essa teoria em uma prática, em uma intervenção. E aí surge a Gestalt terapia enquanto um modelo de intervenção, né, psicológica, que rendeu muitos frutos, né, na Europa e depois se espalhou para os Estados Unidos, ou está no Brasil com muita força, e aqui no Cariri tem muita força mesmo, porque nós temos o professor Marco César, temos a Diálogos, temos a Ethos, que são institutos, né, de psicologia, né, liderados por psicólogos gestalterapeutas, e que fazem formações e mais formações com os alunos e têm conquistado muitos adeptos e formando muita gente boa, por sinal. E a gestalterapia, ela é também uma teoria dissidente da perspectiva psicanalítica, né? O Peirce era psicanalista, depois ele se afastou da psicanálise e fundou a gestalterapia, mas a gestalterapia também acredita na autorregulação do sujeito, né? Acredita assim como a ACP, já que elas compartilham o fato de serem do humanismo. Uma coisa interessante da gestalterapia é que ela é muito influenciada pela perspectiva da fenomenologia, né? O método fenomenológico é fundamental para o gestalterapeuta, né? Vai proporcionar ao gestalterapeuta uma certa, entre aspas, né, neutralidade frente ao conteúdo trazido para o sujeito, né? O método da gestalterapia não é um método interpretativo, é um método descritivo, compreensivo. Isso é muito importante porque no lugar de eu ficar tentando dar significado à fala do meu cliente, na gestalterapia, na verdade, o cliente vai construir um sentido para a sua própria fala, o terapeuta vai reverberar, ajudá-la a construir esse sentido, a ressignificar e por aí vai. E tudo isso se dá a partir de uma concepção que que o gestalterapeuta constrói a partir de uma leitura
né, da linguagem que é colocada ali na relação. E essa linguagem, ela pode ser verbal ou não verbal. A ACP, por exemplo, que eu falei anteriormente, ela foca muito na linguagem verbal, no que é falado, né, verbalizado pelo cliente. Já a gestalterapia, né, ela procura, né, ao lançar o olhar para o consulente, compreender até a linguagem não verbal, né, a linguagem corporal, né? Então, o gestalterapeuta ele expande essa perspectiva da linguagem para a linguagem corporal também. Inclusive, em termos de técnicas de intervenção, também se utiliza bastante do corpo, né? Então, essa é um pouco da gestalterapia. Tem conceitos belíssimos, como o conceito de awareness, né? O próprio conceito de campo. Né? A gestalterapia é uma terapia riquíssima também. Bom, e aí nós temos, né, dentro do humanismo, nós temos a logoterapia do Viktor Frankl, né, que ele desenvolveu uma terapia existencial, digamos assim, a partir da experiência que ele teve nos campos de concentração nazistas, né, já que ele era, né, um judeu que estava passando justamente por essa reclusão também nos campos de concentração, e ele buscava tentar ajudar as pessoas que estavam naquela situação, ao ponto de escrever uma obra, né, justamente tentando compreender essa dimensão existencial, e muito influenciado por fenomenologia, por um filósofo alemão chamado Martin Heidegger, e aí ele desenvolve toda uma proposta em cima disso, né? E aí temos o psicodrama do Jacob Levi Moreno, né, que é uma perspectiva altamente bem interessante também, porque ela trabalha na perspectiva da dramatização das experiências traumáticas dos sujeitos, né, preparando a espontaneidade desses sujeitos para que eles possam, né, dramatizar essas experiências e, nessa dramatização, ressignificar, superar algumas dificuldades. Né? O psicodrama acredita que todos nós temos um fator espontaneidade, que em algumas pessoas pode estar bem ativo, em outras pessoas pode estar um pouco apagado. E é justamente por isso que essas pessoas não sabem improvisar muito bem, não sabem não sabem dar conta de situações de maior pressão, né? Se sentem muito medrosas diante de julgamentos, né? E se esquivam das pessoas, se esquivam das responsabilidades, porque não aceitam errar, digamos assim, não aceitam o risco do erro. E a proposta do psicodrama é justamente mostrar para nós que sempre há uma melhor maneira de sair das piores situações. E isso é feito a partir da própria dramatização, dentro de um setting terapêutico, tem um ego auxiliar, tem um diretor, o protagonista, né? Um staff de egos auxiliares. Tudo isso é construído a partir do Moreno, a partir de um livrozinho lá chamado Psicodrama. Tá? Vale muito a pena dar uma olhada. E por fim, né? Nós entramos aí nas teorias comportamentais. Bom, para explicar um pouco das teorias comportamentais, é preciso que eu explique algo muito simples. Para as teorias comportamentais, para os behaviorismos, digamos assim, né, os sentimentos, né, como amor, ódio, eles não existem, eles são abstrações. O que existe, certo, é o comportamento de quem ama e o comportamento de quem odeia. Porque para os behaviorismos, nós só podemos estudar e intervir naquilo que nós podemos observar. Você não vai ver o amor por aí, você não vai ver o ódio por aí, né? Você vai ver a pessoa amada e vai reagir como quem ama. Vai ter hipersudorese, vai ficar nervoso, vai gaguejar, pode ficar ruborizado, né? O rosto vermelho. Então, tem um comportamento de quem ama. Você não tem como estudar, então, pesquisar o amor em si mesmo, mas o comportamento de quem ama. Você não estuda o amor, mas estuda o amar. Você pode mensurar isso. Então, só pode ser estudado pelos behaviorismos aquilo que pode ser observado. O próprio Skinner tem uma frase dele que ele diz assim, né? O que são os sentimentos? Não, os sentimentos são ficções explanatórias não observáveis. Olha que coisa interessante. O que é uma ficção? Uma coisa criada por nós. Explanatória, porque nós podemos falar sobre, né? E não observável, porque nós não podemos ver. Então, os sentimentos são coisas que nós criamos, não podemos falar sobre elas, mas não podemos vê-las, tá? Então, o behaviorista, ele sempre faz um recorte muito interessante no que ele tá estudando, está pesquisando para fazer a intervenção dele na psicologia, né? Por exemplo, o analista do comportamento, ele usa uma metodologia chamada análise funcional, tá? Ele vai ali junto com o cliente decidir qual é o tipo de comportamento que o cliente ali apresenta, a frequência dele, a intensidade, né? Qual o repertório comportamental, digamos assim, do cliente, e o que é que ele quer extinguir, né? E o que é que ele gostaria de reforçar.
Não é o terapeuta que decide o que é melhor para o cliente, né? Esse é um grande mito, dizer, o terapeuta, né, behaviorista, ele vai decidir o que é melhor para o cliente. Não, eles vão juntos aí traçar objetivos, metas terapêuticas. E a partir dessas metas, né, eles vão criar aí todo um programa, né, para que ocorra, então, uma modelagem desse comportamento, para que o sujeito, inclusive, se sinta bem, agindo de uma maneira diferente e de forma consciente, né? Ele sabe por que ele está fazendo aquilo, tá? Ele não está sendo manipulado nem nada disso. Então, é uma abordagem muito interessante, tem tido muito resultado interessante, por exemplo, com pessoas com autismo, né? Tem muita gente trabalhando, né, da análise do comportamento, trabalhando com pessoas autistas. Temos também outras intervenções sendo feitas, por exemplo, em crise de ansiedade, né, transtorno de pânico, né, tem sido uma proposta de intervenção que tem tido resultados, né, muito eficazes, e trabalha nessa perspectiva de que todo comportamento é condicionado, e então, nesse sentido, nós precisamos entender quais são esses elementos que estão condicionando esse comportamento. Sim, professor. Eu acho importante para quem tem curiosidade ou deseja cursar psicologia, entender que na faculdade nós aprendemos diversas teorias de forma bem generalista, mas a importância de se especializar em alguma, até para que eles possam se direcionar durante a prática profissional. Concordo plenamente, Diarle. Às vezes a gente acha que apenas se formar em psicologia é suficiente, né? A psicologia ela é uma ciência muito generalista. Na psicologia a gente vai aprender a fazer um psicodiagnóstico, aplicar um teste psicológico, fazer uma escuta, fazer uma triagem, né? Tudo isso aí a gente de fato vai aprender nas disciplinas, né? Como conduzir um aconselhamento psicológico, mas, né? As leituras teóricas, as perspectivas técnicas de intervenção, né? Inclusive a própria perspectiva ética também, né, do terapeuta, se faz a partir do momento em que ele estuda, se debruça sobre uma teoria psicológica e a partir dela monta suas intervenções. Caso contrário, ele pode gerar uma grande confusão, inclusive epistemológica, né? Ele querendo aplicar tudo que ele leu, tudo que ele estudou de várias teorias em um cliente, por exemplo, pode gerar uma grande confusão no cliente, porque uma hora o cliente sente que está seguindo uma linha e que está indo tudo bem, e de uma hora para outra o terapeuta tenta utilizar uma técnica que ele não preparou, por exemplo, o cliente para poder vivenciar, e aí o cliente se assusta e tem um retrocesso no processo, né? Então, é de fato importante demais. Eu até acredito que na psicologia, eu costumo até dizer isso na sala de aula, que nós não escolhemos as teorias, né? As teorias nos escolhem, porque parece que a nossa ética ela entra em convergência com a ética daquela teoria, né? Mas para que a gente possa escolher uma teoria, né, a gente precisa conhecer primeiro essa teoria. Então a gente primeiro lê de tudo, né, sem preconceito, sem julgamento, vai lendo, lendo. Quando a gente se aprofundar verdadeiramente, né, nessas teorias, alguma vai nos tocar e vai dizer, essa faz mais sentido para mim. E aí é ela que a gente segue. Professor, visto o cenário que nós estamos vivendo agora, devido a essa pandemia, eu gostaria que o senhor falasse sobre a importância da psicologia e do psicólogo. De fato, é muito importante nesse momento a gente entender o lugar da psicologia, né? Vocês devem estar notando que o próprio Conselho Federal, que antes controlava muito bem a quantidade de psicólogos autorizados a fazer atendimento online, né? E o quanto tem crescido disciplinas como psicologia da emergências e dos desastres, né? Psicologia em situações de crise, né? Tudo isso tem sido estudado bastante, e tem tido muito congresso, tá? Não só agora, mas há um tempo atrás, desde eu acho que das Torres Gêmeas, né, nos Estados Unidos, que esse tema tem ganhado espaço, porque a psicologia tem se preocupado com o lugar do psicólogo nessas situações mais adversas, né, situações realmente emergenciais. Bom, é importante a gente entender que, de fato, né, a psicologia tem um lugar muito importante nesse momento. Por quê? Porque o enclausuramento, né, que já causa muitos problemas, transtornos mentais, por exemplo, na população carcerária brasileira, que é inclusive um critério diagnóstico para a depressão, né, tem aumentado vários índices negativos para nós, como, por exemplo, o índice de violência contra a mulher aumentou muito, muito mesmo, e vem aumentando cada vez mais, tá? Então, nós precisamos, de alguma maneira, que os psicólogos entendam o nosso lugar. O Conselho Federal, como eu já falei, ele está, né, flexibilizando mais as nossas intervenções online, tá? Nós não temos um contato específico agora com os clientes, né, um contato presencial,
mas isso não nos impede de atendê-los. Inclusive, tem muita gente atendendo gratuitamente, né? A gente sabe que nós vivemos num país bastante desigual e algumas pessoas não têm condição nem sequer nesse momento de estar pagando o próprio aluguel ou inclusive se alimentando de maneira digna e muito menos teriam condição de pagar um atendimento psicológico. Então, nesse momento, tem muito psicólogo fazendo seus atendimentos, né, individuais, pagos e tal, mas também abrindo espaço para atender gratuitamente algumas pessoas. O próprio Conselho Federal de Psicologia, né, autorizou esse procedimento, não só autorizou, como indicou que essa prática se realize, porque as pessoas, nesse momento, de fato, estão precisando de uma escuta psicológica, de um acolhimento. Isso é fundamental para que elas passem por esse momento, né, por esse momento de tanto sofrimento psíquico, pelo menos com um certo amparo de um profissional especializado. Isso é importante para descentralizar a psicologia, porque muita gente tem a ideia de que a psicologia é só para elite, só quem pode pagar é quem faz terapia. Isso é muito mais algo que a gente herdou da lógica psicanalítica, né? A psicologia, quando chega no Brasil, ela chega muito forte, ela chega muito na perspectiva clínica, né? Os currículos, por exemplo, dos cursos universitários eram praticamente voltados para a saúde clínica, né? E hoje isso já se destituiu, né? Esse título de que a psicologia é eminentemente clínica. Na verdade, a psicologia, ela está no campo social, ela está na escola, ela está no hospital, né? Ela está nas comunidades. Bom? Mas, de fato, o sonho de muitos estudantes é aquele mesmo, né? De fazer a graduação, abrir a sua clínica e começar a atender as pessoas, né? Que é a perspectiva da lógica da psicanálise, né? Justamente, embora a gente tenha psicanalista na área social, temos também sem problema nenhum. Mas a própria formação do psicanalista é uma formação para a perspectiva clínica, né? Bastante fechada, né? Os grupos psicanalíticos também têm regras bem claras e bastante rígidas também, muitos dos grupos. E isso, de fato, acaba elitizando determinadas perspectivas teóricas e fazendo da psicologia, digamos assim, uma ciência e uma profissão, às vezes, inacessível para muita gente, muitas classes sociais, tá? Mas isso não é característica só da psicanálise, não. As outras teorias também acabam, às vezes, se fechando muito em si mesmas, né? Depende do grupo que você está se formando, depende da sua perspectiva ética também, do seu comprometimento social. Professor, eu gostaria de agradecer ao senhor pela aula e pela disponibilidade, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, tá? Estamos aqui dispostos sempre a discutir psicologia, né? Essa ciência, essa profissão que a gente respeita tanto, que a gente cuida tanto, para que ela aconteça da melhor maneira possível, né? Explicando para as pessoas, né, que não fazem psicologia, mas que têm interesse em fazer, né? Se você realmente tem interesse em fazer, visite, né? Nos visita lá na universidade, assiste uma aula, pede licença à coordenação, senta lá na sala de aula, né? Assiste a aula, tenho certeza que você vai gostar. Se você se encontrar, você depois, né, faz vestibular, se matricula, tá? E depois vai seguir essa profissão tão linda, né? Tão ampla em termos de possibilidades de intervenção. Bom, eu que agradeço demais pela oportunidade. E gostaria de agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Espero que tenham gostado do episódio de hoje, aqui no Papo Psi. Em breve teremos mais episódios com mais temas importantes sobre a construção da carreira de psicólogo. Se você gostou, nos ajuda divulgando, compartilhando e convidando seus amigos a ouvir também. Valeu!